Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 2 de Tammuz, 5.783. É 21 de junho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e a sua leitura diária. Estamos na Parashá Korach, nesta semana. E hoje nós estamos no quarto dia para o Shabat. É o quarto dia da nossa quarta leitura, a nossa quarta aliá. Então, nós estamos na quarta-feira, o quarto dia para o Shabat. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 3 de Tammuz, que é conhecido como Gimel Tammuz, que é exatamente a data do aniversário, do falecimento da ocultação física do nosso Rebbe Menachem Mendel. E nós vamos estar falando um pouco sobre isso hoje, amanhã, nos próximos dias, ok? Daqui a pouco vamos estar falando sobre essa questão aí. Hoje, na nossa quarta aliá, nós estamos aí no capítulo 17, versos 9 a 15, que é a nossa quarta leitura. Nós vimos aí a respeito realmente do final de Korach, Datan e Aviram, de todos os 250 homens que se uniram a Korach na sua rebelião contra Moshe e Aharon, na sua rebelião contra Deus. E dessa forma, logo em seguida, nós tivemos aí os incensários, dos 250 homens, foi pego e foi feita a cobertura, do altar para que lembrassem realmente de Korach, Então, aquela cobertura para o altar, dos incensários, que tornaram-se placas, lâminas de chapas, do material do incensário, e fez a cobertura para o altar. Então isso ficou como uma lembrança pelos acontecimentos envolvendo Korach nos seus dias, para que as pessoas realmente pudessem lembrar da rebelião de Korach, que não foi apenas uma rebelião contra a autoridade de Moshe e Aharon, mas foi também uma rebelião contra a autoridade de Deus. E a hoje, na nossa sequência aí, no versículo 6, no versículo 9 a 15, do capítulo 17, nós temos aí uma nova rebelião, ou praticamente, menos de 24 horas o povo se rebelou novamente, Então, nós vamos ver a respeito dessa questão aí, da rebelião novamente do povo aí, que a congregação de Israel se junta nesta nova rebelião. Nós temos aí, o tema do nosso Rebbe Menachem Mendel, matar a morte, Então nós vamos ver essa palavra aí bem forte, matar a morte, trazendo para nós os aspectos desta questão aí. Primeiramente, diante da nossa própria aliá de hoje, capítulo 17, versos 9 a 15, então nós temos aí, a continuidade, do verso 6 a 8, No dia seguinte, a congregação de Israel inteira reclamou contra Moshe e Arão, dizendo: vocês mataram o povo de Deus, com referência a Korach e os seus asseclas que morreram no dia anterior, Então, enquanto a congregação se juntava contra Moshe e Arão novamente, eles se viraram, Moshe e Arão se viraram para a tenda da reunião, e veja que a nuvem da glória de Hashem cobriu novamente a tenda da reunião, e Moshe e Arão vieram para a frente da tenda da reunião. E aí, entrando na aliá de hoje, Deus falou a Moshe dizendo: afaste-se desta congregação, eu irei destruí-los em um instante. E eles caíram sobre sua face, Moshe e Aharon, e disseram: peguem o incensário, disse Moshe a Aharon,
pegue o incensário e coloque carvão em brasa no topo do altar nele. E então leve-o rapidamente para a congregação e expie por ela, pois Deus está muito furioso e a praga já começou. Mas eu sei que o incenso vai parar a praga. Então Aarão pegou exatamente como Moshe lhe dissera, né, o incensário dele, e ele correu para a assembleia, e veja, né, ele correu para o meio do acampamento lá do povo. E veja que a praga que já havia começado entre o povo, e ele colocou o incenso no incensário e espiou pelo povo. E ele ficou parado entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. O número de mortes na praga foi de 14.700, além daqueles que morreram por causa do incidente com Corah. E Aarão retornou a Moshe na entrada da tenda de reunião e a praga terminou, né? Então, os nossos mestres, né, com comentários de Rashi, eles trazem a seguinte questão: enquanto a praga se seguiu às queixas do povo judeu, esta não pôde ter sido a única causa, visto que nós encontramos que o povo judeu reclamou em várias ocasiões e não foi punido com uma praga. Assim, a praga foi claramente uma punição pela rebelião de Corah, que foi catalisada pelas queixas do povo judeu mais tarde. Muito embora Corah tivesse incitado uma congregação inteira contra Moshe, no entanto, o povo não foi punido pela praga até eles de fato se rebelarem. Disto nós podemos aprender uma poderosa lição acerca da nossa atitude com relação aos outros. Mesmo se uma pessoa falha em seu nível de observância pessoal, desde que ela não se rebele ativamente contra Deus, podemos ter certeza de que ela ainda encontra favor aos olhos do Todo-Poderoso. Então, a lição que fica para aqui, nessa nova rebelião, os sábios, né, com os comentários de Rashi, eles falam que é uma continuidade da rebelião de Corah. Corah, ele conseguiu realmente cativar uma boa parte do povo judeu na sua rebelião contra a autoridade de Moshe e Aarão. Mas em si, o povo não se manifestou, a não ser Datã, Abiram e os 250 homens. Mas depois que veio a punição para Corah e os seus asseclas, né, em menos de 24 horas o povo se levantou contra Moshe e Arão. E durante a punição de Corah e os seus asseclas, o povo não foi atingido absolutamente com nada. Porque o povo em si não colocou ação naquilo que Corah conseguiu realmente influenciá-los. Então, vamos dizer assim, enquanto eles não agiram, então eles não praticaram, né, exatamente o pecado de rebelião. Mas agora, nesses versos 9 a 15, nós temos aí a ação do povo, né, que começa com o versículo 6, né, que é parte da leitura de ontem e somados com a leitura de hoje. Esses versículos vêm mostrar para nós essa questão. Quando o povo ele coloca ação na sua rebelião, trazendo as queixas contra Moshe, então eles estão sendo uma extensão da rebelião de Corah. E é por isso que Moshe, ele não perdeu tempo em fazer nenhuma prece pelo povo. Assim que ele viu que o povo já deu margem, deu ação, vida, aquilo que estava no culto deles, influenciados por Corah, né? E eles começaram realmente a reclamar contra Moshe, dizendo que ele e Arão tinham matado o povo de Deus, né? Então, Moshe já percebeu que não havia tempo a perder, porque a praga já ia começar. Era uma praga que estava matando o povo. Então, Moshe imediatamente, ele orientou Aarão como Kohen Gadol,
é aquele que intercede em favor do povo, aquele que faz prece pelo povo, pegar do seu incensário e ir no meio da congregação, ou seja, no meio do acampamento entre o povo, entre as tribos, para levar o incenso para expiar o pecado deles. Então, nesse caso aqui, nós não temos nenhum animal para expiar o pecado do povo. O que serviu como oferenda para Deus para expiar o pecado do povo foi o incenso. E Arão, quando ele chega no meio do povo com o seu incensário, então realmente a praga cessa. E aqui nós temos o relato de que 14.700 homens morreram nessa praga aqui. Coisa rápida. Então é por isso que o nosso Rebbe fala, né? Matar a morte, né? Onde realmente o incensário de Aharon veio expiar o pecado do povo. Então, o olfato é o mais espiritual dos 5 sentidos. Pode nos transportar aos mais elevados níveis de consciência e também pode ser usado para restaurar a consciência de alguém que desmaiou. Por essa razão, o incenso que ardia no mexicano expressava a nossa unidade interior com Deus. Normalmente, né, uma pessoa que desmaia, por exemplo, né, é costume, né, colocar, né, álcool para que ela possa cheirar e ela volta rapidamente do seu desmaio, né? Então é o cheiro, é o olfato que é o mais sensível e também ele é o mais espiritual dos 5 sentidos. Quando essa elevada experiência de unidade com Deus é equilibrada com a unidade de submissão à vontade divina, torna-se positiva então a ação. Porém, quando tal experiência espiritual torna-se mais importante que a nossa devoção à vontade de Deus, então ela passa a ser uma ação suicida e, portanto, ela é uma ação negativa. É por isso que, quando o incenso foi oferecido pelo desejo egoísta de escapar da realidade e da responsabilidade, ele provou ser fatal, que é o caso que aconteceu com os 250 espias, né? Quando eles ofereceram o incenso. Era exatamente uma extensão de Korah, que era o quê? Exatamente escapar da realidade e da responsabilidade. Qual é a realidade, qual é a responsabilidade? Que nós precisamos nos envolvermos com o mundo secular para trazer mais luz divina, mais presença divina, para que realmente as pessoas elas possam ir para o único Deus, estar no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Quando se tem um isolamento tanto de um lado como de outro, ou espiritual ou material, a prática em si ela se torna suicida. Porque não vai dar resultado bom, não vai dar resultado positivo. Então, por isso, nós temos desde o Sinai, realmente, a vontade divina se revelando. Foi onde que tornou-se possível a revelação divina vir para baixo, enquanto que as pessoas do mundo secular pôde se elevar, né? E ter um equilíbrio com Deus, para poder andar com Deus, estar com Deus em todos os seus momentos da vida. Por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz, o nosso objetivo não é ir para o céu. O nosso objetivo é trazer o céu para a terra. Porque a terra, ela não é o que ela aparenta ser. Então, esta existência que nós vemos o mundo, ela não é a existência real. É chamada de Kelipá, casca. Então o mundo em si está envolvido numa casca, uma casca negativa, por causa da iniquidade e do pecado do ser humano. Porque quando Deus criou todas as coisas, ele criou o Gan Eden, o jardim do Éden. E tudo era perfeito, como está escrito em Bereshit, Gênesis, no princípio.
E Deus viu no encerramento do 6º dia, no princípio do 7º dia, ele viu que tudo era muito bom. Era muito bom. Então, o Gan Eden, o Jardim do Paraíso, ele era exatamente o princípio da expressão divina de fazer deste mundo a sua moradia. E esse Gan Eden, na continuidade, se assim houvesse, né, Adão e Havá, de dar continuidade à vontade divina, então esse Gan Eden, ele se estenderia por todos os 4 ventos do planeta. E só não aconteceu justamente por causa da desobediência. E este mesmo projeto divino, ele ainda continua sendo válido, porque Deus não desistiu dele. Por isso, com a revelação do justo Mashiach para qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, então acontecerá a redenção final. Então Deus ele vai pôr em prática o seu plano original, estendendo o paraíso para os 4 ventos do planeta. Por isso que você vê a profecia, que a morte não mais existirá, que o leão ele vai pastar junto com a ovelha, né? O lobo junto com o cordeiro, a criança brincando junto com as serpentes e nada lhe acontece. Os animais selvagens eles serão transformados como animais domésticos. Então os 4 reinos serão totalmente restabelecidos, sarados, curados, retificados. E onde que fala também, né, onde os corações dos pais convergirão para os corações dos filhos, e os corações dos filhos convergirão para os corações dos pais, significando harmonia familiar, paz familiar, onde realmente as famílias poderão viver em paz, em harmonia, em amor. Então, este chamado mundo de utopia, que muitos dizem que é impossível, então é uma questão de fé, é uma questão de aceitar o que está escrito, entendeu? Para que isso possa, de fato, acontecer. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, né, sobre matar a morte, o antídoto para esse impulso suicida é canalizá-lo positivamente. Ao escolher persistentemente desistir de nossa vida, ou seja, nós precisamos desistir da nossa vida. E o que significa desistir da nossa vida? É exatamente a nossa participação egoísta em tentações impuras. Para estudar a Torá com humildade, esta torna-se parte de nós e permanece conosco. Então, desistir da nossa vida é não dar margem ao nosso eu, ao nosso ego, a nossa egolatria, o nosso egocentrismo. Perder a vida nesse sentido aqui, desistir da nossa vida, é desistir do nosso próprio egoísmo, onde o eu é tudo e não Deus. Desta forma, nós podemos então nos dedicarmos a estudar a Torá com humildade, e a Torá ela passa a tornar-se parte de cada um de nós, porque ela permanece, a Torá, ela permanece em nós. E então, com humildade e submissão à vontade divina, nós vamos aí trazendo luz, trazendo presença divina, vamos dissipando as trevas e fazendo com que o mundo seja transformado na moradia de Deus, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu. Então, é matar a morte, porque a morte quer nos matar. Mas se nós queremos viver, nós precisamos matar a morte com este antídoto, que é o quê? Fazendo com que o nosso ego realmente seja dominado pela alma divina e a nossa vontade maior seja sempre trazer presença divina, trazer realmente o céu para a terra, transformando o mundo para ser a moradia de Deus, ok? Então esse é o princípio, a coisa mais importante que nós precisamos estar de fato preocupados aí, trazer o céu para a terra, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, que é o pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã. Nós estaremos no dia 3 de Tammuz, que é Gimel
de Tammuz, Gimel Tammuz. Gimel é a terceira letra do alfabeto hebraico, que representa exatamente o número 3. E Gimel de Tammuz, que significa o dia 3 do mês de Tammuz, que é exatamente, né, no dia 12 de junho de 1994, que foi no mês de Tammuz, o dia 3, né, ou o terceiro dia de Tammuz, do ano 5754, a contar da criação, foi quando aconteceu, de fato, o ocultamento físico, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel Schneerson, né, de abençoada memória. Então, tradicionalmente, esse é um dia de reflexão, aprendizado, preces, boas decisões e, acima de tudo, ações positivas, né, por causa do aniversário, né, da ausência física do nosso Rebbe Menachem Mendel, que de forma tradicional e simples fala-se do falecimento do Rebbe, ok? Então fortalecemos ainda mais nossa conexão, colocando em prática seus ensinamentos, transmitindo seu legado e sua obra a toda a nossa volta e, sobretudo, seguindo o seu exemplo, que é viver Torá e amar ao próximo com entusiasmo e com alegria, né? Então, nós temos aí algumas reflexões para nos prepararmos, né, para o pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, Gimel Tammuz. O Rabi Yehudá, líder em seu tempo sobre todo Israel, quando ele saiu da vida confinada dentro de um corpo, para a libertação de todos os vínculos físicos, quando ele começou a atingir estados mais altos e mais incomparavelmente elevados, pois os justos não têm descanso, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Naquela época ele disse, meus filhos, preciso deles, né? Então assim também o nosso Rebbe, mesmo que ele tenha deixado o confinamento do seu corpo físico, mesmo quando ele salta para as alturas da existência inteiramente novas, não apenas aqueles ligados a ele ainda precisam dele, né? Não apenas aqueles, os seus Hassidinhos, seus seguidores, né, ligados a ele, ainda precisam dele. Subirão mais alto com ele, alcançarão muito mais força que ele lhes dá, mas ele também precisará deles e dependerá de seu árduo trabalho para alcançar aquilo que ele deve alcançar, pois o Rebbe e aqueles ligados a ele são um. Esta é uma paráfrase de uma palestra do último dia de Pêssar, 5710, que consta em Likutei Sichot, volume 2, página 509, né? São realmente pensamentos e ensinamentos que estão conectados com essa data Gimel de Tammuz, né? O terceiro dia de Tammuz, ok? Então, como nós aprendemos, né, que a nossa alma é imortal, então o nosso corpo físico, ele é um confinamento da nossa alma. E somente a morte pode nos libertar desse confinamento, ok? E sermos verdadeiramente livres, se tão somente nós permanecermos na Torá de Hashem, nas 7 leis de Noah e as suas ramificações. Então nós somos, através da morte, nós temos a morte do corpo, a morte física, né? Que é exatamente o confinamento do nosso corpo, né? A ocultação do nosso corpo, para que a nossa alma seja realmente livre, ok? E os justos, né, os tzadikim, né, estão num nível ainda muito mais superior dentro desse aspecto aí. Para aquele cujo ser está representado em seu corpo, a morte do corpo é a morte do ser. Mas para aqueles cujo ser é seu amor, reverência e fé, não há morte, apenas uma passagem. De um estado de confinamento do corpo, ele faz a passagem para a libertação, continua a trabalhar dentro deste mundo e ainda mais do que antes.
O Talmud diz que Yaakov, nosso pai, Yaakov Avinu, nunca morreu. Moshe Rabbeinu também nunca morreu. Nem o Rabi Yehudá, o príncipe, o líder da sua geração. Eles foram almas muito elevadas que estavam com uma verdade num vínculo supremo. E como a verdade jamais pode morrer, eles também não poderiam. Por isso, apenas o ocultamento do corpo físico. Sim, em nossos olhos, nós vemos a morte. Um corpo é enterrado no chão e devemos prantear a sua perda, não restam dúvidas. Mas isso é somente parte da falsidade do nosso mundo. No mundo da verdade, eles ainda estão aqui, como antes, vivos. E a prova, ainda estamos aqui, você e eu. Pois, se essas almas elevadas não estivessem conosco em nosso mundo, tudo que conhecemos deixaria de existir. Lembra quando o Moshe enviou os espias para a Terra Prometida? Uma das questões foi, veja se tem ali tzadik, justo. Vê se tem alguma pessoa justa. Por quê? Porque se houver uma pessoa justa, então nós não temos como conquistar a Terra. Porque os méritos dessa pessoa justa, ela dá proteção ao povo. Então é isso daqui que os nossos mestres estão dizendo. Que esses tzadikim, né, esses justos, que vêm desde o princípio, se eles de fato tivessem morridos, já não existia mais nada. Então, esse tzadikim, né, até a presente data, entre eles, que é o nosso Rebbe Menahem Mendel, o tzadik, o justo da nossa geração, são os escudos para que o mundo possa continuar existindo e para que você e eu possamos continuar existindo. Até que realmente venha a revelação do justo Mashiach para a redenção final. Entendeu? É isso que quer nos ensinar aqui esta questão. Um verdadeiro mestre da vida jamais deixa este mundo. Ele apenas o transcende, mas ainda está dentro deste mundo. Ele ainda está ali para ajudar aqueles que estão ligados com ele, com bênçãos e conselhos, assim como antes, e ainda muito mais. Mesmo aqueles que não o conheciam em seu tempo de vida corpóreo, ainda podem formar com ele um vínculo essencial. A única diferença entre nós é, agora devemos trabalhar mais do que nos conectar, né? Devemos trabalhar mais para nos conectar, né? Ou seja, a questão do Rebbe Menahem Mendel não é uma questão que a pessoa pode aceitar assim, num piscar de olhos, mas é uma questão de estudar, pesquisar, procurar conhecer. É muito fácil você dizer sim ou não para o tzadik Rebbe Menahem Mendel. Mas não é isso que Deus quer e não é isso que a realidade requer de cada um de nós. Mas esta realidade de conectar-se com o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, é uma questão de estudar, pesquisar, conhecer a biografia, a obra, os fatos, atos, todos eles vivenciados pelo tzadik da geração, o nosso Rebbe Menahem Mendel. Por isso também nós temos aí aquela questão que depois da sua liderança, ninguém assumiu a liderança. Não há uma nova liderança. Então, por isso, o Rebbe Menahem Mendel, ele continua sendo o tzadik da nossa geração. Ok? Então, o movimento Chabad traz muito conhecimentos, estudos, traz muitos fatos para que possa se conhecer o tzadik da nossa geração. Um tzadik apresenta você ao seu Deus, então ele sai do caminho. Ou seja, significa que o tzadik da nossa geração, que é o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos apresenta a Deus. De que forma? Através dos seus estudos, através das suas parábolas,
através da ministração dos seus ensinamentos, etc. e tal. Nos apresenta a Deus. E através dessa conexão é onde que nós entramos numa conexão com Deus, através da conexão com o tzadik da nossa geração. Mas a sua experiência com Deus é sua. Você precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. E essa é a realidade. Entendeu? Então, conhecer, estudar é um desafio para que as pessoas possam ser. Agora, as pessoas que não conhecem, que não sabem, né, não têm nenhuma credibilidade para criticar o movimento Chabad. Por quê? Porque não conhece. Fala do que não conhece, vai falar asneiras. Então, quem não concorda com o estilo de ensinamento Chabad, melhor coisa que faz é ficar quietinho. Para não falar realmente algo muito grave que pode depois trazer uma amargura na sua própria vida. Certo? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele é o ponto de conexão da nossa geração, que é o tzadik da nossa geração, e é exatamente ele que nos apresenta a Deus para que nós possamos ter essa conexão com o tzadik da nossa geração e com o nosso Deus, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que assim nós possamos realmente estarmos nos preparando cada vez mais para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, para a redenção final, ok? Um dos ensinamentos que nós aprendemos aí, né, que o tzadik de cada geração, Mashiach, na sua revelação, ele terá uma centelha de cada tzadik de todas as gerações, entendeu? E a nossa geração tem como o seu tzadik e a sua liderança máxima espiritual, o nosso Rebbe Menachem Mendel. Porque não há outra liderança que se apresentou até o momento, até a presente data, né? Nesse sentido de ser o líder, né, da nossa geração. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele continua sendo, de fato, o líder da nossa geração. E é por isso que nós precisamos cada vez mais estarmos no conhecimento dessa realidade para não perdermos a nossa conexão com o tzadik e com o nosso Deus. Então, o Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel, de abençoada memória, ele faleceu no terceiro dia do mês judaico de Tammuz, no ano 5754, né? A contar da criação, que corresponde à Era Comum, 12 de junho de 1994. Tradicionalmente, esse é um dia de reflexão, aprendizado, preces, boas decisões e, acima de tudo, ações positivas, ok? Então, nós vamos falar algumas práticas, né, que ela acontece literalmente no mundo judaico, né? E para os Benei Noach, né, aquilo que é pertinente para o fazer, também pode o fazer tranquilamente, ok? Então, aniversário do falecimento de um tzadik, né, toda a luz que ele plantou neste mundo, seus ensinamentos, boas ações e tudo no qual ele investiu sua vida e ser, tudo isso reluz fortemente para todos conectados a ele, possam receber bênçãos da vida, possam receber bênçãos de vida, felicidade e sabedoria. E como passamos esse dia? Como fazemos essa conexão? Então, aqui, dentro do movimento Chabad, né, algumas sugestões simples, né, para que o povo judeu literalmente o faz, né, e aquilo que é pertinente aos Benei Noach para o fazer também. É uma data especial, singela, muito sublime, né? Então, primeiramente, aprenda as melhores conexões. São mente a mente, né? Mente, né? Inteligência.
Faça alguma dessas, né, visitando as coleções que você encontra no rabad.org.br, onde tem um vasto material sobre o dia 3 de Tammuz, né, e os artigos referentes ao Rebbe, suas lições, obras, ações e etc. e tal. Então você pode ter essa conexão, uma conexão mente a mente, a sua conexão conectada, a sua mente conectada com a mente do Rebbe, ok? Outra sugestão, torne a luz real na data de Gimel Tammuz, acenda uma vela de 24 horas, como é costume, no aniversário de falecimento de um ente querido, né? Você pode acender uma luz de 24 horas já no próximo entardecer. Assim que estiver já começando a escurecer, você pode fazer o acendimento desta vela de 24 horas, né? Mesmo que você não frequente os serviços regulares da sinagoga, né? Mesmo que você não frequente o Beit Chabad, né? Local que existe aí nos vários cantos do nosso país, por exemplo, né? Você pode se conectar aí com estas lições, aprendizados, ensinamentos, né? Que você pode fazer aí sem sombra de dúvidas, ok? Seja parceiro de uma das instituições do Rebbe, seja em casa, em Israel, em outro país, fazendo uma doação, né, para este dia. Então, dentro desse aspecto aqui, né, durante o transcorrer do dia, né, até o encerramento do pôr do sol de amanhã, né, hoje e amanhã, né, as pessoas podem se conectar com essa questão de fazer uma tzedakah, uma doação, né, seja para a casa, ou seja, o seu país de origem, no caso nosso Brasil, com as instituições Rabad que estão aí conectadas, seja em Israel, né, com alguma instituição Rabad em Israel, né, ou em qualquer outro país, né, nesse caso fazendo uma doação. A Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, nós estamos participando dessas doações, tanto no Brasil, como também em Israel, né? Então, vejam bem, aqui no Brasil, nós fizemos aí, né, uma tzedakah para uma casa Rabad, né, através do Rabi Shimon Brand, certo? E em Israel, nós fizemos uma tzedakah, né, para com o genro do nosso Rabi Yaakov Gerenstad, né, que é rabino lá em Israel, e está construindo um mikveh lá em Israel, certo? Para que os judeus possam fazer o banho ritual de purificação, né, que é o mikveh, um tanque onde é colhido as águas das chuvas para fazer o banho ritual de purificação. Então, a nossa Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru e todos aqueles que têm contribuído com a sua porção, com a sua tzedakah, para com a nossa comunidade Bauru regional, né? Então, vocês estão participando juntamente conosco dentro dessa questão aqui. Uma doação aqui em casa, numa casa Rabat, né? E também em Israel, né? Lá com referência ao genro do nosso Rabi Yaakov Gerenstad, que está construindo um mikveh. Então, ele poderia, por exemplo, né, fazer uma solicitação somente no meio judaico. Mas o nosso Rabi Yaakov Gerenstad é a nossa liderança, é a liderança Bnei Noach Brasil. Então, é uma oportunidade, né, que o genro do nosso Rabi Yaakov, ele abriu para que nós, Bnei Noach, pudéssemos também participar também desse evento. Então, dessa forma, nós estamos participando do dia 3 de Tammuz, né? Em memória e em honra à memória do nosso Rebbe Menachem Mendel. E você que tem colaborado, contribuído com a sua tzedakah, né? Para com a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, você faz parte desse empreendimento. Então, você aonde estiver aí, né, e você tem feito isto, né, a sua tzedakah, então fique tranquilo que você já é participante desta ação aí.
ok? Baruch Hashem. Uma outra orientação que nos passa aqui, né, a partir do mundo judaico, confira a campanha iniciada pelo Rebbe dos 10 mandamentos, atos positivos, veja como pode expandir seu envolvimento em uma daquelas mitzvot. Encoraje outro judeu a fazer o mesmo, como o Rebbe dizia, uma mitzvah pode transformar o mundo inteiro, né? Então aqui, lembrando, partindo do mundo judaico para os Meninor, então essas 10 mitzvot aqui, que o Rebbe, ele de forma muito intensiva, ele colocou durante a sua liderança, anos 50, 60, 70, né, em que o judaísmo estava muito fraco devido ao holocausto, etc. e tal, né? Então ele trouxe, né, 10 mitzvot no sentido de valorizar o judaísmo e fazer com que o judeu tenha a alegria de voltar a viver o judaísmo, né? Entre eles, por exemplo, né, o uso da kippah, certo? O uso do talit, o manto de oração, o uso do tzitzit, né? As franjas nos 4 cantos da vestimenta, né? A mezuzá na entrada do lado direito da porta principal da casa, por exemplo, né? Os judeus que não estavam usando mais o tefilim, então o incentivo para o uso do tefilim. Então, várias mitzvot, ou 10 essencialmente, o Rebbe ele intensificou muito isso, para que o judeu pudesse voltar até a alegria do judaísmo, da sua fé monoteísta. E através disso, realmente chegou para nós, os não-judeus, a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Para o mundo judaico, né, então, tem também a questão de escrever uma carta, né, endereçada ao Rebbe Menahem Mendel, né, pedindo realmente para abrir os portões das bênçãos do céu e os portões da sabedoria, né? Você pode entrar no site rabad.org, lá tem um canto lá em que fala a carta ao Rebbe. Separe um tempo para sentar com a sua família e falar sobre o Rebbe, suas realizações e sua visão e a missão que ele deu a cada um de nós para preparar este mundo para os dias de Mashiach, ok? Então, esses são algumas coisas, né, que são aí orientadas, né, de forma bem simples, para o mundo judaico e para as nações, aquilo que é pertinente para que esse dia seja um dia muito especial, né, e que seja um marco cada vez mais elevado a cada ano que passa. E principalmente com aquela visão, né, que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Pela graça bendita de Hashem, né, amanhã estaremos falando mais sobre a questão do nosso Rebbe Menahem Mendel, ok? E dessa forma aí, né, também nós contamos aí com as preces dos amados, né, para o nosso plantão desta noite, para que tudo transcorra bem, né, e que possamos aí ser guardados, né, das baixas temperaturas, e todo aquele que trabalha à noite, sejamos devidamente guardados, né, para que tenhamos saúde e vigor para o nosso dia a dia. Com a graça de Hashem, até amanhã. Shalom, shalom.